A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, nós vamos começar uma nova série no canal a respeito de algumas análises das epístolas, seja do Novo Testamento ou os livros dos profetas do Antigo Testamento. E hoje nós vamos analisar um pouquinho uma epístola curta, uma carta, pouco conhecida por nós cristãos. Eu acho que o canal, o que eu quero, que Deus tem me orientado, é de falar sobre a Bíblia e tentar mostrar coisas que muitas das vezes estão ali, estão escancaradas, são importantes para a nossa vida, mas que muitas das vezes nos passam desapercebido. Nós vamos falar da epístola de Judas, que logo no comecinho já diz quem é. Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus. Então já fica claro quem é esse Judas. Não é o Judas Iscariotes, o traidor, e também não é outro Judas, tá? Que nós temos de exemplo. É um nome muito comum, tá? Fique claro aqui esse primeiro aviso. Nomes nessa época eram muito comuns, tá? Então nós tínhamos mais de um Tiago, nós tínhamos mais de um Judas e mais de um, no caso, o Simão Zelote, tinha o Simão Pedro, então nós tínhamos mais de um nome e já fica claro quem é esse Judas, tá bom? Essa carta é datada de 67 a 80 depois de Cristo, então era uma carta para uma igreja que conhecia a palavra. No decorrer da epístola a gente vai analisar, mas foi formada uma igreja há pouco tempo, ali por volta de 40 anos após a crucificação. Não sabemos para qual igreja, destinatário incerto, porém ele escreve a uma igreja anteriormente estabelecida. Se você olhar aqui no verso 3 da carta: amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, ou seja, a pessoa que conhece sobre a palavra, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Se fala de encorajamento, possivelmente ele está deixando claro problemas que a igreja estava enfrentando, que ele conhecia. Então era para reforçar algo que eles já sabiam. E ele explica o porquê: pois certos homens cuja condenação fora anunciada havia muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano. Então esse é o problema que a igreja estava enfrentando, tá? No 5, embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. Então ele já fala o que Deus é capaz. Ele prova que ele conhece as escrituras do Antigo Testamento. Então, de fato, ele é um judeu conhecedor da palavra, conhecedor do Antigo Testamento, que no caso, na época, começou-se a formar um Novo Testamento, porém, era de pleno conhecimento. Você vai ver no decorrer da epístola que ele conhece até os livros apócrifos, que são livros que não estão no cânon bíblico. Por exemplo, o livro de Enoque, que fala dos anjos da época de Noé. Enfim, você vai ver no decorrer dessa análise essa situação. E Judas aplica conhecimentos da escritura canônica, como eu falei, fala aqui dos tempos de Moisés, do Pentateuco, da lei, da Torá, e também fala também nesse vídeo que a gente vai analisar, mas ele fala também, Judas aqui, ele aplica também conhecimentos, como eu falei, do apócrifo. Se você olhar aqui, quanto aos anjos, no 6, quanto aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o dia do juízo grande, do grande juízo. Aqui, o que está falando o verso 6? Corroborando o verso 5. Aquele sacrifício da Páscoa, lá da saída do êxodo do Egito, é o sangue do cordeiro, é o anjo da morte. Então, ou seja, ali já era uma previsão, uma profecia sobre a vinda de Jesus. E está reforçando, falando sobre Sodoma e Gomorra. Então ele conhece muito as escrituras. Se você olhar um pouquinho mais adiante, aqui verso 14 da carta: Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou acerca deles: vejam, eis que o Senhor vem com os seus milhares de santos para julgar todos e convencer cada um dos ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ou seja, ele deixa claro, ele reforça o que vai acontecer, ele reforça essa exortação para essa igreja para a qual ele escreve. Ele avisa o que vai acontecer, ele avisa que vieram os falsos profetas. Pedro alerta isso também.
e é para dar consolo. Um dos pontos centrais dessa carta, além de mostrar dentro das escrituras toda essa doutrina, essa regra, essa doutrina da salvação, reforçar, né, porque ele avisa acerca de conhecedores da palavra o que eles deveriam se portar, mas além de consolo, é o conhecimento da palavra, exortar e manter a vigilância, a fé vigilante contra os falsos doutrinadores que estavam se infiltrando nas igrejas, conforme eu falei anteriormente. Reforça-se uma ideia de defesa e vigilância dos crentes contra os pecados sexuais. Então na Bíblia aparece muitas vezes a dissolução da igreja e essa dissolução como pecados carnais, tanto é que Paulo lá em Gálatas ele reforça isso falando contra as concupiscências da carne, porque tinha muitos gnosticistas, ai meu Deus, que dificuldade, mas o gnosticismo é essa espiritualidade pela espiritualidade fora dessas doutrinas religiosas de Cristo, negando a Cristo. Então o gnosticismo era não ter religião, era uma espiritualidade espiritual, era algo bem genérico mesmo, pura e simplesmente para se doutrinar. Tanto é que tem alguma parte aqui dentro que ele reforça, tá? Pra gente não se alongar muito, eu vou só fazer menções e algumas leituras, e ele fala de pastores que se pastoreiam, e isso é muito reforçado com essa questão do prazer sexual, tá bom? E além de reforçar o domínio soberano e absoluto de Deus e de Jesus como Deus e como homem, tá? E como Messias, Filho de Deus e Deus em si, tá? Reforçando também a perfeita e infalível palavra de Deus, mostrando que ela virá como juízo a todos que a descumprirem, tá? Isso já lá no verso 16, 17, aqui ó, todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E como conhecedores da palavra, eles deveriam se reforçar, se revestir do poder da graça de Deus contra aqueles que muitas das vezes conheciam a palavra, mas desacreditavam, descredibilizavam e até desdenhavam, desorientando sobre essa fé, sobre a dependência em Deus e sobre a crença na soberania, num absolutismo do reinado de Deus, tá bom? E para fecharmos, eu vou ler aqui na doxologia, já no fim da carta, ele deixa claro o que é Deus. Olha aqui, uma definição diante de todos os avisos do conhecimento que Judas tinha, versos 24 e 25 dessa carta. Vamos lá. Aquele que é poderoso para protegê-los de tropeçar e apresentá-los sem mácula e com grande alegria diante da sua glória. Ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Não é preciso dizer mais nada, é como eu falo sempre nos começos de todo vídeo. A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz, tá? Que esse ensinamento, por mais simplório às vezes, por mais simples, não tendo um conhecimento tão profundo, douto, né? Eu não sou doutor em teologia, eu apenas sou um conhecedor, estamos juntos aprendendo um pouquinho mais, que fique claro para nós as lições. Nós somos conhecedores da palavra, sabemos o poder de Deus como o povo que saiu do Egito, mas nós temos que reforçar todos os dias, a todo instante, vigilância constante, fé, oração, perseverança. Tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui.